Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Na nossa aula de hoje, iremos fazer uma revisão do assunto sinais de pontuação, tá bom? E a prova também trouxe as correções da página 100, 101 e 102. Algumas conexões caíram durante a nossa aula ao vivo de terça-feira, e aí eu percebi que alguns coleguinhas acabaram ficando sem corrigir. Então, a Pro trouxe nesse vídeo a correção das páginas, tá certo? E também trouxe uma revisão, porque nós iremos realizar hoje, na quarta-feira, a nossa atividade dentro da plataforma Plural. Isso mesmo, como nós já tínhamos feito sobre sílaba tônica, recordam? Dentro da plataforma, nós iremos realizar uma atividade, certo? Essa atividade é uma atividade bem simples, vai testar os conhecimentos de vocês. Então, eu peço que, por favor, todos façam. Se for necessário, a prova vai atribuir uma pontuação. Não vou garantir atribuir a pontuação agora, porém eu posso sim utilizar essas atividades dentro da plataforma para quando nós retornarmos serem atribuídos pontuações, tá bom? Então eu peço que vocês façam, eu consigo ver todo mundo que fez direitinho. E peço também que se vocês tiverem algum problema de usuário e senha e algum problema de conexão, que entrem em contato com a Pro Marcilene. Ela é a Pro responsável da turminha de vocês e ela vai ajudá-los a resolver esses probleminhas que acontecerem, tá bom? Então, vocês entrem em contato com a Pro Marci cedinho, não deixe para fazer isso quando for 11 horas da noite, não, porque a gente também tem horário. Então, vou pedir que vocês entrem em contato cedinho com a Pro Marcilene, para ela auxiliar vocês nesse processo, caso tenha algum problema. Então, gente, o nosso assunto ainda é revisão sobre os sinais de pontuação, certo? Só reforçando, eu peço que vocês acessem a plataforma cedo, para se houver algum problema, entrar em contato para ser resolvido, ok? Essa sondagem fica lá onde fica a barra das atividades. Você acessa, vai lá em Maestro Minhas Atividades e vai estar disponível lá com o nome Sondagem Sinais de Pontuação. Aí você clica e responde as perguntinhas que tem, tranquilo? Então vamos lá para a nossa revisão. Nós trabalhamos na nossa aula de terça-feira, de ontem, o Repente da Pontuação. É uma música bem legal, eu peço que vocês treinem, eu trouxe ela para vocês novamente, que vocês treinem, porque nessa musiquinha ela fala sobre os principais sinais de pontuação. Olha só, a Pro até marcou para vocês na aula, não foi? Como eu já sei essa música decorada, então vai ser bem rapidinho. Ó, se eu quero fazer a pergunta, quando, como, onde, por quê, que sinal eu utilizo, eu pergunto para você. Será o de interrogação. Opa, interrogação. Vou marcar com meu pincel vermelho, que ele é maior. Interrogação é para perguntas. Aqui diz, para a gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo que beleza. Então, o ponto de exclamação para indicar um susto, espanto, surpresa, ou seja, gente, sentimentos. Sentimentos, eu utilizo o sinal de exclamação. Não, cuidado para não confundir com interrogação. Então, antes de enumerar ou de dar explicação, eu uso quem, pessoal? Utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos. Canto, riso e diversão. Então, eu utilizo os 2 pontos, tá certo? A vírgula é dinâmica, anda para lá e para cá. Muda o sentido das frases, ajuda a separar as palavras fervilhando o que tem que se falar. Então, ela ajuda a separar as palavrinhas e acaba mudando o sentido das frases. E, além disso, a vírgula também, ela nos auxilia a dar uma pausa na leitura, para a gente não ler tudo no fôlego só, não é isso? Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficarei aqui cantando com prazer, com alegria. Mas aqui eu me despeço. Opa! Ponto final, até um dia. Ponto final, gente, eu uso no final de frases. Quando eu já passei a ideia que eu queria passar, eu aplico um ponto final. Então, nesse repente da pontuação, vem trazendo os principais sinais de pontuação, os que mais utilizamos, tá bom? Então, tem um vídeo agora bem legal. Se vocês quiserem escrever esse repente, eu acho interessante tê-lo no caderno, certo? E agora vocês vão assistir o vídeo do Quintal da Cultura, que produziu esse repente, tá bom?
Oi, gente, pessoal. Hoje eu vou cantar um repente sobre os sinais de pontuação. Quem conhece, repete. Quem não conhece, presta atenção. Simbora, pessoal? Simbora! Me dê o tom, por favor. Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante, quem me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer pergunta, quando, como, onde, porquê, que sinal eu utilizo, eu pergunto pra você. Será o de interrogação? Ele mesmo pode crer. Pra gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo: que beleza! Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os dois pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos, canto, riso e diversão. A vírgula é dinâmica, anda pra lá e pra cá. Muda o sentido das frases, já ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer, com alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final, até um dia. Muito bom. Pronto, gente. Os sinais de pontuação. A prova vai ser mais rapidinho aqui porque é uma revisão, tá certo? O que são? São sinais gráficos, são sinais que nós usamos na escrita. E o que eles fazem? Ajudam o leitor a entender a ideia que o escritor quer passar. Então, gente, na forma oral é muito fácil a gente conseguir entender o tom da pergunta. Entender se a pessoa está perguntando, se a pessoa está chateada, se ela está alegre, porque isso na oralidade, que a gente chama, é mais fácil. Porém, na escrita não é tão fácil assim. Então, os sinais de pontuação vêm trazer para a gente, na escrita, certo? Essa facilidade para a gente conseguir entender o que o escritor, que é quem escreve, está querendo passar para o leitor, que é quem está lendo aquela mensagem. E onde nós usamos? Nós usamos os sinais de pontuação na nossa comunicação escrita. Se vocês entrarem em contato comigo utilizando os aplicativos de conversa, vocês vão perceber que eu utilizo os sinais de pontuação, não é? Pronto, por que eu utilizo os sinais de pontuação? Porque quando nós utilizamos os sinais de pontuação, a comunicação ela fica mais clara. Imagina só, se eu faço uma pergunta para vocês lá no aplicativo de troca de mensagens e não boto o sinal de interrogação. Vocês não vão entender que é uma pergunta, não é? Então, os sinais de pontuação, eles têm uma importância extrema, tá bom? Quem faz parte dessa família? Eu vou botar aqui para vocês. Pronto, gente. Para essa família maior, sim, ano que vem vamos aprender sobre a reticências. Ela já está nos cartõezinhos que eu fiz para vocês.
mas ela acabou não vindo no nosso livro. Aí, ano que vem, vamos aprender sobre as reticências, sobre o parênteses, sobre o apóstrofo. Então, são alguns sinais que a gente vai aprender ano que vem, tá bom? Se viesse uma família muito grande, nós não conseguiríamos entender todos de uma vez. Ponto final, vírgula, interrogação e aspas. Esses nós já conhecemos. Esse daqui, exclamação. Esse, 2 pontos. Esse aqui, travessão. Cada sinal de pontuação, gente, tem uma função. Nada na língua portuguesa existe por existir, tem uma motivação, certo? O ponto final, ele tem uma função. O trabalho dele qual é? É indicar o final de uma frase, certo? Se eu terminei a ideia, o ponto final é utilizado para indicar que aquela ideia foi finalizada. Lembrando que sempre depois do ponto final, nós utilizamos letra maiúscula. Então, pessoal, ele pode ser usado dentro do texto, certo? Não é obrigatório usar o ponto final só no final do parágrafo, não. Se você terminou de passar a sua ideia, você pode aplicar o ponto final, tá bom? Depois dele, sempre letra maiúscula, tá certo? E aí, a vírgula. Nós aprendemos que a vírgula, ela traz alguns trabalhinhos. A vírgula, ela serve para indicar uma pequena pausa dentro da leitura e também serve para separar palavras, como aqui no exemplo que a Pro trouxe. Compramos bolo, suco, pão e chá. Ela serviu para separar as palavrinhas e também para dar uma pequena pausa. Mesmo com pressa, olha a pausa, pequenininha, ó. Mesmo com pressa, ela esperou com carinho e sorriso no rosto. Então, a vírgula ela serve para isso. A vírgula tem outras funções? Tem sim, gente. A vírgula tem, se não me engano, 33 regrinhas de uso, mas agora no terceiro ano nós vamos aprender essas, tá bom? Esse daqui todo mundo sabe. O nome dele é interrogação e ele serve para quê, gente? Final de frases interrogativas, certo? Se há uma pergunta, nós temos que usar o sinal de interrogação. Esse aqui nós não usamos com tanta frequência. Então, as aspas, elas sempre andam em dupla, como a Pro falou, certo? Tem a função de destacar a fala de alguém. Então, se eu quero destacar o que foi que alguém disse, eu quero escrever aquilo, eu boto entre aspas. Se eu abro aspas, eu fecho aspas também. Olha aqui, eu prometo, iniciou, abri aspas, fechei aspas. O sinal de exclamação, cuidado para não confundi-lo com interrogação. Ele vai indicar, gente, sentimentos, susto, espanto, surpresa, como diz na música, não é? A música diz assim: se eu quero indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo que beleza. A Pro já aprendeu essa música já tem um tempinho, ela é muito interessante. Depois disso, você não vai esquecer mais, aprenda a música. 2 pontos. Serve para quê, gente? Antes de enumerar ou de dar explicação, utilizar os 2 pontos é uma boa solução. No quintal cabe de tudo. 2 pontos. Canto, riso e diversão. Então, gente, o sinal de pontuação ele serve para indicar uma enumeração. Enumeração vai ser quantidade, certo? E citar. Citação vai ser a explicação. Olha só, a prova vai mostrar. Fui ao mercado e comprei. Agora eu vou indicar o que foi que eu comprei no mercado. Eu vou começar a explicar o que eu comprei. Vou enumerar o que eu comprei. Aí eu coloco os 2 pontos, olha aqui. Arroz, feijão, café e batatas. Então, os 2 pontos serviu para indicar que eu ia começar a enumerar, explicar o que foi que eu comprei no mercado. Aqui embaixo diz, ela disse. O que foi que ela disse? Opa, coloquei os 2 pontos porque eu já vou explicar o que ela disse. Vai embora. E lembra que a Pro comentou que os 2 pontos sempre acompanham o sinal de travessão? Isso mesmo. Vamos falar sobre travessão ainda. Pronto, o sinal de travessão serve para apresentar a fala de alguém. Quando alguém está falando, o sinal de travessão ele é colocado. Olha ele aqui, ó. Eu voltarei. Quem foi que disse isso? Foi a bruxa. E a bruxa gritou. 2 pontos. Por que 2 pontos aí? Porque vai começar a explicar o que foi que a bruxa gritou.
Aí eu boto aqui a travessão e coloco a fala dela. Essa fala aqui foi da bruxa na minha história, tá certo? Então, travessão indica quando o personagem vai falar. E aí, gente, na terça-feira, ontem, nós tivemos essa outra parte do assunto, que são os tipos de frases. A Pro dividiu. Primeiro eu dei sinais de pontuação, para depois estudarmos um pouquinho sobre os tipos de frase. Porque a frase, ela vai ser 50%, você vai conseguir perceber da frase somente pelo sinal de pontuação. Os outros 50% você percebe pela ideia que a frase está querendo passar. A Pro vai mostrar. Então, a frase é quando eu junto palavrinhas, organizo palavrinhas para passar uma ideia, tá certo? E aí, as frases, elas podem ser afirmativa, elas podem ser negativa, exclamativa, interrogativa. Ó, tem mais tipos de frases? Tem sim, viu, gente? Só que nós vamos começar a estudar os tipos de frases logo assim no início. Esses são os primeiros tipos de frases que nós estudamos. A frase afirmativa. Gente, uma frase afirmativa é aquela que afirma algo, que está confirmando. Lembra que a Pro deu o exemplo do copo? Que mostrei meu copo? Esse copo é azul. Eu estava afirmando que ele era azul. Então, uma frase afirmativa é aquela que está confirmando, afirmando alguma coisa. Pro, como é o nome dela completo? A frase afirmativa a gente chama de declarativa afirmativa, mas como a Pro falou, a gente só usa o primeiro nome que é afirmativa. Se você botar declarativa afirmativa, tá certo também, tá bom? Olha só, eu vou brincar. Paulo é um garoto alto e forte. Nessas duas frases aí, elas são frases afirmativas, porque eu afirmei alguma coisa, tranquilo? Negativa. A frase negativa, como o nome já diz, nega. Gente, para a frase ser negativa, ela tem que ter a palavrinha não. Se a frase está dizendo que ela é negativa e ela não apresentou a palavrinha não, opa, ela não é negativa, tá bom? Para ser negativa tem que ter a palavrinha não, nesse momento que nós estamos estudando. Então, uma frase negativa é aquela que nega alguma coisa ou alguma ação. Eu não fui, estou negando a ação de ir. Eu não comi, estou negando a ação de comer. Eu não dormi, estou negando a ação de dormir, certo? Então, ela pode negar alguma coisa ou alguma ação, tá bom? Vou botar aqui. Não vou brincar lá fora. Não aqui. Deixa eu marcar, que eu estava achando que eu estava com marcador esse tempo todo. E eu, olha, gente, eu não estava. O não aqui está negando a ação de brincar. Não vou brincar. Eu não gosto de vitamina. Então, aqui o não está negando o gostar. Está dizendo, eu não gosto de vitamina de abacate. Então, essas frases são declarativas negativas ou só negativas, tranquilo? Então, uma frase negativa, ela está negando alguma coisa ou negando alguma ação. Uma frase exclamativa. Eita, Pro, esse nome me lembra um sinal de pontuação. Isso mesmo. Uma frase exclamativa, ela vem do sinal de exclamação. Indica que a frase expressa sentimentos. Se o ponto de exclamação ele mostra sentimento, a frase é exclamativa, então, gente, preste atenção. Se tem o sinal de exclamação, ela vai ser exclamativa. Isso foi incrível. Esse carro não presta. Então, nessas duas frases envolveram sentimentos. O sinal que indica sentimentos é esse daqui, exclamativa. Tá bom? A frase exclamativa, o nome desse sinal é exclamação, certo? E para terminar, gente, o sinal que vocês mais utilizam, o sinal de interrogação. Se a frase é interrogativa, é porque ela utilizou o sinal de interrogação. Quando é que é o sinal de interrogação? Quando indica uma pergunta, um questionamento, isso mesmo. O sinal de interrogação é usado para indicar perguntas. Então, se tem o sinal de interrogação, é uma frase interrogativa. Quantos anos você tem? Ele é seu irmão? Que cor é essa? Onde você mora? Tudo isso são perguntas. Então, eu utilizo o sinal de interrogação. Tranquilo, pessoal?
Pronto. Nós fizemos em sala a página 102, tá certo? Hoje eu trouxe para vocês essa revisão, porque hoje, quarta-feira, nós temos nossa atividade lá na plataforma. Esse vídeo foi um vídeo de revisão e correção também. A Pro trouxe novamente a correção da página 100, 101 e 102. Essas 3 páginas, nós fizemos a correção na nossa aula ao vivo, mas tem coleguinhas que não conseguiram assistir essas aulas, então eles estão sem a correção. Por isso que a Pro trouxe aqui a correção junto com a revisão, tá bom? Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu já vou passar para vocês aqui o vídeo da correção. Depois que encerrar a correção, eu peço que vocês vão lá na plataforma, já vai estar disponível para vocês, certo? A atividade de sondagem dos sinais de pontuação. Lembrando, pessoal, façam com calma, vocês têm o dia inteiro de quarta-feira para realizar essa atividade, tá certo? Pode fazer com calma. Se a sua internet cair, não se preocupe, quando você acessar novamente, você vai voltar à alternativa que você estava. Cada alternativa ela é única. Depois que você respondeu, se você respondeu 4 no dia, sua internet caiu, você não perdeu as 4 não, só perdeu aquela última. Aí você vai lá e recomeça aquela última, tranquilo? Então façam com calma, com carinho, porque se for necessário, nós usaremos essas sondagens para atribuição de nota. Então é por isso que é interessante que vocês façam, certo? E tentem obter a maior nota possível, de acordo com os conhecimentos adquiridos, tá bom? Então, façam a correção já para ir revisando. Não esqueçam de colocar a data do dia que vocês estão efetuando a correção, tá bom? Oi, gente, a Pro trouxe aqui a correção das páginas 100, 101 e 102. Deixa eu confirmar aqui, isso mesmo, páginas 100, 101 e 102. Para quem não realizou essa atividade, a correção dela dentro da nossa aula. Alguns coleguinhas tiveram alguns problemas, então a Pro trouxe de novo a correção, tá bom? Se você já tiver feito tudo bem. Só porque como vamos ter nossa atividade de sondagem hoje, quarta-feira, a Pro já está deixando tudo no livro corrigido, tá bom? Algumas conexões caíram, para não ficar sem a correção. A questão 1 da página 100 diz, leia o trecho abaixo e circule os sinais de pontuação. Então, nessa questão era bem simples. Você lia o trecho, a partezinha do texto, e ia circular todos os sinais de pontuação que a Pro já revisou com vocês, tá certo? Era só circular. Na questão 2, coloque o ponto de interrogação ou ponto final nas frases. Nós aprendemos que o ponto final e o ponto de interrogação, eles têm trabalhos diferentes. Então, eles têm que ser colocados de acordo com a ideia que a frase quer passar, certo? Confere aí, pode pausando o vídeo, viu, gente? Se vocês forem corrigindo a atividade, demorar mais um pouquinho para escrever, não tem problema, é só pausar o vídeo, tá bom? Na questão 3, também, certo? Lembrando que, como o que vale é a intenção de quem está escrevendo, como por exemplo aqui, ó. Nessa frase aqui, nós temos 3 sinais de pontuação. Nós temos os 2 pontos, o travessão e temos também o ponto final. Ou seja, nessa frase a intenção de quem escreveu era passar essa ideia, então a pessoa utilizou esses sinais de pontuação. Era bem simples o que você tinha que fazer. Nessa questão você iria observar a frase, preciso conversar com você e ver qual sinal de pontuação que tinha aqui. Aqui tem um ponto final. Você vinha aqui, procurava onde tinha um ponto final, que era o número 5, e colocava o número 5 dentro daqui. Bom, então essa página foi bem tranquila, corrigimos ela inclusive na sala ainda. Nessa questão 4, pessoal, era para vocês aplicarem os sinais de pontuação nas frases, tá bom? Então dependia muito da intenção que vocês queriam passar, tá certo? Então observem direitinho cada letrinha aqui. Os sinais de pontuação estão pequenininhos, então observem quantos foram usados nas frases, tá bom? Essas páginas aqui, a Pro já fez a correção em sala, certo? Por isso eu estou passando nelas com um pouquinho mais de agilidade, porque a Pro já explicou na sala, tá bom? Na questão 5, você iria observar o sinal de pontuação que foi usado e colocar aqui a sigla dele. PE é ponto de exclamação, PF ponto final, PI ponto de interrogação. Na questão 6 era uma adivinhação, tá bom? Pronto, pessoal, essa página
nós fizemos na terça-feira em sala. Alguns coleguinhas ficaram sem conexão, então por isso que a Pro trouxe de novo na nossa aula de revisão, tá bom? Obrigada por terem ficado nessa aula comigo. Não esqueçam de fazer a atividade dentro da plataforma. Um beijo, um cheiro e até a próxima aula.